Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada hoje. Louvei ao Senhor, porque desde o início da semana, o Senhor vinha falando comigo em uma palavra. Até ministrei ela ontem de manhã aqui na consagração. E o Senhor continuou trazendo a mesma palavra. Mas eu vou ministrar um pouquinho diferente de ontem de manhã, que eu fiquei mais no Filho Pródigo, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Mas nós vamos ler a partir do versículo 1, Evangelho de Lucas. A gente vai ler alguns versículos, porque ele é um capítulo aqui grande. E aqui a palavra do Senhor fala a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Obrigada, pastor. E a palavra do filho pródigo. Aqui no versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, diz assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, coloca-a alegremente nos seus ombros. E vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos. Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Vou ler só até aqui, depois no decorrer aqui, a gente vai ler no resto. Pai, diante do teu altar, dessa noite eu quero te agradecer pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. E nesse momento, Pai, que a tua palavra seja rema revelada e venha de encontro aos nossos corações, que não seja o que eu queira falar, mas aquilo que o teu Espírito tenha a falar conosco. Inunda a tua igreja da tua Shekinah, cerque esse ambiente da tua glória, da tua majestade. Repreende todo impedimento, toda voz contrária à voz do teu Espírito. Somente a voz do Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio nessa noite. Que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma, seja cativa à tua obediência. Que toda voz contrária seja totalmente emudecida. Somente o teu Espírito tenha total liberdade no nosso meio para que o teu nome seja engrandecido e louvado em nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui fala acerca da ovelha perdida. E demonstra o grande amor que Deus tem por nós. Deus nos ama. E a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui demonstra o cuidado de Deus com a alma, com o pecador, conosco. O cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Há um cuidado, há um zelo de Deus por cada um de nós, irmãos, se nós tivéssemos noção do cuidado de Deus por mim, por você. Da onde Deus nos tirou, do que Ele já fez em nossas vidas. E eu estava nessa semana, um dia desse, nós fechamos um ciclo na faculdade onde eu estou fazendo. E aí nós tínhamos um grupo de 5 alunas e um professor que revisava o nosso trabalho, a matéria que nós estávamos fazendo, os atendimentos. E aí, esse professor, ele não serve a Deus, e ele é um homem, um mestrado, né, na área de psicanálise. E a colega, uma serva do Senhor, falou assim: olha, professor, vamos almoçar, vamos nos alegrar, porque a gente terminou esse ciclo. E a gente pensou até que ele não fosse. E ele foi. E chegando lá, nós tivemos, assim, foi um almoço. Ele botou a cerveja lá, bebeu, ninguém quis beber, né? Nós tínhamos 3 crentes
e uma que não... Aliás, teve uma que bebeu. E aí, por um momento, falou-se em Deus. E aí, ele começou a falar a respeito da psicanálise, como que a psicanálise via Deus. E aí ele foi falando e nós fomos ali ouvindo, não acreditava, assim, eu acredito em Deus, mas não Deus da igreja. Aí eu falei, opa, Jesus, agora eu não posso ficar calada, Senhor, me dá uma palavra aqui. E fiquei alguns momentos pedindo a Deus ali, ouvindo Ele falar. E o Senhor começou a me dar, ali eu comecei a falar um pouquinho da minha vida, do que Deus tinha feito, dos 30 anos que eu estou servindo ao Senhor. E falando, né, que quando eu não conhecia Jesus, e fui ministrando ali, e fui falando do Gênesis, da palavra, eu não acredito em Jesus. Eu falei, mas Jesus, talvez você não acredite, professor, porque o Jesus que o mundo fala não é o mesmo que está na Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, para ler a Bíblia, a gente precisa ler inspirado por Deus. E essa palavra foi escrita por vários anos, épocas, fases da história da humanidade, mas testificando de um Deus que existe, como aquele professor falava. No céu, a gente vê Deus. No vento, a gente vê Deus. Mas o Deus em que nós falamos, Ele se manifesta vivo no nosso meio, num culto de domingo, mostrando a mim e a você que Ele me ama e que Ele te ama. Que há um propósito de Deus para nossas vidas. Deus nos chamou porque esse pastor de ovelhas, ele vê 99 ovelhas que estavam na presença de Deus. E ele as coloca dentro do seu aprisco. E uma dessas ovelhas foge, vai lá para fora do aprisco, se perde. E a palavra do Senhor diz que esse pastor vai atrás dessa ovelha. E isso representa o cuidado de Deus. Porque eu e você, nós éramos essa ovelha perdida. Que um dia, Jesus, através do Evangelho, me alcançou e te alcançou. E nos trouxe para estar aqui na casa do Senhor. Quando o Senhor me chamou, eu já vinha ouvindo falar de Jesus. Desde a minha infância, eu vinha falando de Jesus. A minha tia da Assembleia de Deus fazia o culto na minha casa. O meu pai era alcoólatra. Nós não queríamos nada com Deus. Mas os crentes iam lá na nossa casa, faziam o culto. E a palavra ia sendo ministrada. Todas as vezes que eles perguntavam, quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Mas no momento em que terminava minha tia assembleiana, da igreja dos costumes, e a orelha cheia de brinco. E minha tia, minha filha, você vai ter que tirar esses brincos. E no mesmo instante, meu coração fechava, eu não quero ser crente de jeito nenhum. Deus me livre. Mas houve um momento em que a palavra de Deus, ela diz que há 2 caminhos. E o caminho de Deus, ele é apertado, ele é estreito. O caminho do mundo, ele é largo. A gente faz o que a gente bem entende, o que a gente bem quer. Só que o caminho de Deus nos leva para o céu. E o caminho do mundo, lá no último dia, a gente vai ter que prestar conta da nossa vida, do que fizemos, de que falamos, do que pensamos, de como agimos. E aí, o Senhor um dia me viu numa situação que eu queria que uma angústia saísse do meu coração. E aquela angústia não saía. E eu pedia, ia diante das imagens, pedia, e nada acontecia. Mas um dia, uma crente falou, não, vamos na minha igreja, no culto da tarde. E eu fui no culto da tarde, no culto da quarta-feira à tarde. E aí alguém pregando e perguntou, quem que é Jesus? E o Espírito falou dentro do meu coração, a partir de hoje, você vai ser essa crente que você criticava. E naquele momento, irmãos, Deus mudou a minha história. E a palavra chegou
A palavra, o Senhor foi ali atrás. O Senhor me trouxe para a casa do Senhor da forma que eu estava. Com roupas curtas, com as costas nuas, barriga de fora. Talvez os irmãos me vejam assim hoje, nem imagina que eu já andei assim. Já andei assim, irmãos. Mas o Espírito Santo, Ele nos conhece. Ele nos sonda. Ele nos esquadrinha. E Ele sabe o que está no coração do homem. Ele sabe o que está no meu e no seu coração. Ele sabe a minha e a sua estrutura. Ele sabe que somos pó. E a palavra diz da mulher que tinha uma dracma. E ela perde uma dracma. No meio da nossa caminhada, nós perdemos várias coisas. Perdemos pessoas que estão do nosso lado. Perdemos talvez um emprego. Perdemos uma comunhão com alguém. Perdemos várias coisas nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela acende uma candeia. E essa candeia, quando a gente perde algo, é Cristo. Cristo é a luz do mundo. Cristo é a estrela da manhã. E quando Ele entra, o que se foi perdido é encontrado no meio da caminhada. O que você perdeu, talvez no meio da sua caminhada, foi um casamento. Você perdeu um ente querido. Você perdeu, talvez, a sua estrutura emocional que foi desgastada no meio dos anos. Às vezes veio a depressão, veio a cinza, veio a angústia, veio a opressão, a insônia, a perturbação. As coisas dessa vida que muitas vezes nos aprisiona, nos prende, nos enfraquece, nos entristece. Mas quando a luz do mundo chega, Ele dá para nós a capacidade. Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, que testificará de mim em vocês. Ser-me-ão minhas testemunhas por onde vocês andarem. O Espírito testifica no nosso espírito que Ele está falando conosco. E a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela varre a casa. Ela limpa essa casa. Essa casa é a minha casa espiritual. É a sua casa espiritual. A nossa casa espiritual, ela no meio da vida, no meio do decorrer da nossa história, ela vai se enchendo de tantas coisas. A gente passa por cada coisa na nossa vida que às vezes nos marca. Às vezes você viveu no meio da sua trajetória de vida um abuso sexual que você ficou marcado. Você viveu talvez uma tragédia dentro da sua família que ficou marcado. Eu vivi uma tragédia na minha família um dia que para mim ficou muito marcado. Nós somos uma família de 4 irmãs. Eu sou a mais velha. E um dia, uma das minhas irmãs, que era adolescente, arrumou um namorado. E ali, naquele namoro, aconteceram algumas coisas, minha mãe proibiu. E esse rapaz meio que se revoltou. E foi um dia, chegou na casa dos meus pais e descarregou 6 tiros em toda a minha família. E foi um dia terrível para nós. Foi um dia de quase morte. Porque quando a vizinha da minha mãe me liga, e ela fala, olha Sônia, vem aqui na casa da sua mãe, porque aconteceu alguma coisa com seus pais aqui. E ela não quis contar. E quando eu cheguei, eu entendia no meio da caminhada, eu saindo da QNL, indo para a QNG, onde minha mãe morava. E eu falei, aconteceu alguma coisa. Meu pai e minha mãe não é de brigar assim como ela falou. E eu fui chegando, não vi nada. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe estava deitada no sofá, com um tiro. Meu pai já tinha ido com a minha irmã caçula, que tinha levado 3 tiros, a queima-roupa. E minha mãe tinha levado 1 e meu pai tinha levado 2. E a casa estava lavada, irmãos, de sangue. Não é exagero. Quando eu entrei, você deslizava no sangue. E eu não tinha tido encontro com Cristo naquele dia. Mas eu entendi que a mão do Senhor estava ali naquela noite. E que o Senhor não permitiu que nenhum deles morresse. O Senhor não permitiu que o meu pai morresse. A minha mãe ficou 7 horas na mesa de cirurgia. Teve 2 paradas respiratórias no dia. A minha irmã fez uma cirurgia na perna porque atingiu um nervo.
e nada aconteceu. O Senhor livrou, o Senhor guardou. Ficaram as marcas, porque o trauma é muito grande. Até hoje, a minha mãe morre de medo de tudo. O meu pai também. A minha irmã caçula nem se fala. Então, assim, a gente passou por um trauma muito grande. Mas nós entendemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E no meio dessas tragédias, de algo que se perde no meio da caminhada, existe um Deus que está vendo todas as coisas. Que está vendo a minha vida, que está vendo a sua vida. Que está vendo o nosso sofrimento. Que está vendo a nossa aflição. Um filho que vai para um caminho que você sabe que está errado. Uma filha que talvez não queira estar na presença do Senhor. Um marido que não quer. Uma esposa. E você permanece ali firme, olhando para Jesus, que é o consumador da sua fé. Não se embaraçando com nada dessa terra. Olhando fito para aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida. Na minha casa e na sua casa. Da onde Deus nos tirou. O Senhor fez coisas grandes. E a palavra diz que essa mulher, ela encontra a dracma que ela havia perdido, que tinha um valor para ela. Tinha um valor. E quando ela encontra essa dracma, ela se alegra e ela chama as suas amigas para comemorar. E a palavra diz, no versículo 10 aqui de Lucas 15, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmão, você imagine, uma festa bem feita, bonita, né? A pastora Letícia sabe disso, que uma festa, a Tayla, que trabalham, né, que conhece bem isso, uma festa bem feita, ela manifesta uma grandeza. Você olha ali a noiva entrando, aquele lugar todo enfeitado, todo lindo. Você vê a grandeza de Deus ali, naquele momento. Então, a festa no céu, ela é manifesta com os anjos adorando, tocando e falando, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma, ela é preciosa para o Senhor, uma alma, ela é muito preciosa. E a palavra diz que o filho pródigo é um filho, um pai com 2 filhos, que representa uma família, como a minha e a sua. Nós temos uma família. Eu venho de uma família de um pai, uma mãe e 4 irmãos. 4 irmãs. Né? Na minha casa, eu já tenho, sou eu e 3 filhos. Né? Meu esposo. Então, são 3 filhos ali, uma descendência. A minha filha já tem 2 filhos. E assim vai, as famílias vão, se casam, têm filhos, continua a sua trajetória. E nós vamos continuando vivendo. E vai acontecendo coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança. Alguém morre, alguém nasce. É a história da humanidade. É a minha história e a sua história. Nós vivemos assim. E a palavra diz que esse homem tinha 2 filhos. E um dos filhos, ele pede ao pai a herança. Pai, entrega a minha herança. E aí fica um momento em casa, mas ele fala, não quero ficar aqui não, pai. Eu quero seguir a minha vida. O pai despede. Vai, meu filho, vai em paz. Segue a sua vida. Continua o caminho que você quer. E a palavra diz que esse filho, ele pega aqueles bens, gasta dissolutamente, entrega tudo. E chega um momento que ele fica sem nada. Ele perde os seus bens. E a palavra diz aqui, no versículo 12, diz assim, e o mais moço deles disse a seu pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda. E vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela cidade, ao qual mandou para que seus campos, para apacentar porcos. E apacentava, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então ele foi viver do jeito que ele achava que tinha que viver. E às vezes a gente faz isso.
a gente quer viver do jeito da gente. A gente quer deixar Cristo entrar na nossa vida até um determinado momento. Aqui você não entra mais, Jesus, porque aqui eu quero fazer do meu jeito. E o Senhor permite, porque Ele nos deu essa liberdade de escolhermos, de decidirmos o que nós queremos para a nossa vida, o que queremos para o nosso futuro, o que queremos para o nosso amanhã, qual é a vida espiritual que nós queremos viver, como é que nós queremos agir no meio da nossa caminhada. E esse filho, quando ele perde tudo, ele vai trabalhar cuidando de porcos. E ali, num determinado momento, ele começa a desejar comer o que os porcos estavam comendo. E a palavra diz que, caindo em si, ele disse: quanto os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome. Isso representa a casa do Senhor. Quantos de nós, às vezes, comemos o manjar do Senhor, e às vezes vamos lá para fora, queremos comer as bolotas do diabo. Queremos comer aquilo que Ele não tem nada para nos oferecer. Mas o Senhor, nessa noite, Ele tem um céu aberto para mim e para você. Ele tem um tesouro mais precioso que um ser humano pode ter, que é a sua salvação. Nós estamos nessa terra, o ser humano, ele é como a flor do campo. Ele cresce, floresce e ele vai murchando. E chega um momento que ele se vai. E todos nós, até Jesus voltar, ou o Senhor não nos escolher, a gente vai viver assim, no tempo, na hora, na decisão daquilo que Deus tem para nós. E nessa noite, o Espírito Santo, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a vontade perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Não só numa área, porque às vezes a gente almeja muito a área financeira ou a área sentimental, mas em todas as áreas. A palavra do Senhor diz em Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu gostaria que você colocasse Isaías 1, 18 e 19. Diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se nós estivermos dispostos a obedecer, atentamente ouvirmos a voz e tivermos cuidado de obedecer, virão sobre nós todas as bênçãos e nos alcançarão. Benditos seremos na entrada, benditos seremos no deitar, benditos seremos no levantar. Em tudo que colocarmos as nossas mãos, o Senhor tem preparado o melhor, o melhor. Deus não tem metade para aquele que clama. Deus não tem meio. O Senhor não tem bolotas para você. O Senhor tem um manjar. Na palavra do Senhor em Salmos diz: o Senhor prepara, Salmo 23, uma mesa farta na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça, nossa cabeça, com óleo, e o nosso cálice transbordará certamente que a bondade e a vontade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E nós seremos firmes e fortalecidos no Senhor. O Senhor ministrará o fortalecimento e Ele mostra que esse filho que se perdeu no meio da caminhada, quando ele abre o coração e ele fala: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, mas eu me arrependo. Eu quero vir aqui para dentro da tua casa, pai, eu quero ser teu servo. E a palavra do Senhor diz que o pai se alegra e faz uma festa. O pai alegra-se e faz uma festa. E ele fala: prepara o anel dele, prepara as roupas dele, prepara o bezerro, o animal, porque nós vamos sacrificar aqui para que ele venha comer o melhor aqui nessa festa. E o Senhor tem uma festa preparada para mim e para você.
O Senhor tem uma festa preparada para a igreja dele. Até que do alto ele nos responda com fogo. Ele disse, permaneçam em Jerusalém. Até que do alto eu vos responda com fogo. Ele disse para quem? Para a igreja. Permaneçam firmes nos meus caminhos. Olhando para mim que sou o seu consumador. Olhando para mim aquele que morreu na cruz. Que venceu a morte e o inferno. Que vai adiante da igreja marchando e quebrando cadeias. Quebrando grilhões. Desfazendo laços. Desfazendo armadilha. Quebrando obras malditas. Todo o laço do passarinheiro, tudo que foi preparado, maquinado, arquitetado. É isso que Deus quer fazer hoje, quebrar, destruir. E Ele demonstra para mim e para você que Ele é um Pai que está de braços abertos. Deus é um Deus vivo. E Ele é um Pai que Ele nunca nos rejeita. Irmãos, Deus é tão lindo que às vezes você vai contar o seu problema para alguém e a pessoa te julga. Está passando isso? Por isso. Aí vem com o dedo acusador. Acusa. Né? Mas o Senhor não te acusa. O Senhor, Ele te ama. Ele sabe por que você passou. Às vezes você toma uma atitude que você nunca esperava tomar. E aí alguém fala, nossa, mas você fez isso? E o Senhor fala, não, filho, você até falhou. Mas venha, porque eu estou com você. O Senhor fala, filho, sabe quando aquela criancinha que nós temos, um bebê, uma criancinha de 1 aninho, 2 aninhos, que erra, que falha, e que a gente vai e fala, bebê, não faz isso, a mamãe está te explicando, está errado, porque Ele ensina para a gente o que não se deve fazer. Ele nos mostra até onde a gente pode ir. Ele é um Pai amoroso. E muitos de nós não tivemos, talvez, esse amor paterno. Muitos, nós temos no Brasil uma população de mães que criam seus filhos sozinhos, muito grande. A população de famílias que não têm o pai presente é muito grande. E essas famílias, a gente sabe que o pai, ele tem uma marca, que é a autoridade. O homem tem uma marca na sua vida, que foi a marca que Deus deu. A autoridade está sobre o homem. Nós, mulheres, fomos levantadas como auxiliadoras. E nós não temos a estrutura que um homem tem. A nossa estrutura é uma estrutura diferente. É uma estrutura humana, porém diferente. A nossa vida emocional também é totalmente diferente do homem. O homem é razão, a mulher é emoção. E o Senhor conhece. E isso casou muito bem, homem e mulher, criou-se uma família, criou-se filhos. E aí a gente vive uma população que pais não estão presentes, que filhos são criados sozinhos. E essa falta no mundo espiritual gera muitas coisas, muitas enfermidades, muitas obras malignas levantadas contra os filhos. Entra o espírito da pedofilia, a ação contra uma criança, a ação contra um jovem, contra um adolescente. E o Senhor nessa noite, Ele quer quebrar todo o mal que foi atingido na minha vida, na minha casa, na sua casa. O Senhor quer quebrar fortalezas que foram levantadas contra nós. Julgos que foram levantados por intermédio das drogas, da bebida, de vícios que são implantados no meio das famílias. E o Senhor está aqui nessa noite para dizer a mim e a você, eu estou aqui. Eu continuo o mesmo, o ontem, o hoje, o eternamente. Eu sou aquele que quebrou as cadeias, que quando Cristo passava, por onde Ele passava se manifestava a cura. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua transformando. Talvez você teve um problema com um ente querido, e você não está falando com ele. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de liberar o coração. Crente que passa por esse tipo de problema tem que se humilhar e abrir o coração para Deus e falar, Senhor, eu não estou dando conta. Eu não dou conta sozinho, mas o Senhor está no controle. Eu não consigo, não é vergonha falar que você não dá conta, porque você tem o Senhor. Você tem os seus limites e Deus conhece todos os limites de cada um de nós. Nós somos pó.
Nós somos estrutura criada por Deus, formada pelo Senhor, ainda informe. No ventre de nossas mães, o Senhor já me conhecia. Ele já te conhecia. Ainda que saísse uma palavra dos nossos lábios, Ele já sabia quem éramos nós. Se Ele subir ao mais alto, nós subirmos, lá o Senhor está. Se nós descermos ao mais profundo, lá também Ele está. E Ele diz: sonda-me, ó Deus, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Ele diz: aquele que habita debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço, das armadilhas, da obra maldita, e Ele cobrirá a minha vida com as suas asas. Demonstra que Ele é um Pai que cuida de cada um de nós, debaixo das suas mãos poderosas. A igreja tem um controle, a igreja tem um dono, a igreja tem um pai, a igreja tem um que cuida de cada um de nós, e Ele não nos deixou órfãos. E essa falta paterna, às vezes faz com que o nosso relacionamento com o próximo seja um relacionamento fracassado. Às vezes fracassamos nos nossos relacionamentos, porque a gente sente a carência. Muitas mulheres sentem a carência porque não foi criada por um pai. Quantas moças, às vezes, sentem a carência porque não teve um pai. E ela se espelha achando que um homem, qualquer tipo de pessoa, vai resolver o seu problema. O seu problema é resolvido com o Senhor. É o Senhor que resolve o problema. É o Senhor que transforma a alma. É o Senhor que entra e cura tudo aquilo que está precisando, replassurianda refly, nessa noite de cura. Tudo aquilo que precisa ser restaurado. Tudo aquilo que precisa ser limpado. Com aquela mulher que perdeu aquela dracma dentro da sua casa. E ela precisou colocar uma lamparina. E ela precisou colocar a luz, para que aquilo que estava escuro fosse visto no meio daquela casa. Assim, o Espírito de Deus quer fazer dentro do meu e do seu coração. Ele quer colocar uma luz dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. E Ele fala: olha, tudo que tiver escuro em trevas, aí dentro dessa alma, eu estou aqui com essa luz. E nós vamos iluminar o que está em trevas nessa noite. Tudo aquilo que está escuro dentro da sua alma, dentro do seu coração, o Espírito Santo está aqui nessa noite para restaurar. Ele está aqui nessa noite para curar, para limpar. E esse Pai coloca um anel. Ele coloca as vestimentas. E Ele vai tirar as vestes de luto, de derrota, de vergonha. E Ele vai exultar a dupla honra na sua vida. Ele vai dar a você honra que você nunca teve. Ele vai colocar-te em lugares altos que você nunca passou. Vai fazer com que você se assente no meio dos príncipes. Vai fazer com que você viva e coma o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para a igreja, é para aqueles que creem, é para aqueles que confiam no Senhor. E a palavra diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo nessa noite. A palavra diz aqui, eu gostaria que eu abrisse, em Efésios 2, no versículo 13 ao 17, Efésios 2, 13 ao 17, a palavra diz: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Pois Ele é a nossa paz, ao qual ambos fez e destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si, dos dois, um homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
E ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. E a paz, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração, o meu coração em Cristo Jesus. Essa é a paz que reina dentro do coração de um ser humano quando a luz entra. Essa luz que é Cristo, o Espírito Santo, ela está aqui nessa noite. E a palavra para a gente estar encerrando aqui em Apocalipse 22, 17. Existe um brilho que o Senhor tem para cada um. Uma coroa, o Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça. Porque a água da vida está posta diante de mim, de você. A água da vida é Cristo. Ele é a água viva. Ele é a estrela da manhã. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém chega a Deus a não ser por Cristo. Ele é aquele, a ressurreição. Ele é aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele reviveu. Replassúria Andrefly, e a palavra diz, no versículo 21, no capítulo 15 de Lucas, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e as sandálias no pé. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, é coisa tremenda o que Deus tem. Eu não sei o que você está passando hoje nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação, a circunstância que você passou. Mas o Espírito de Deus conhece o seu interior. Conhece a sua necessidade. Às vezes você está dentro da igreja, mas está longe ao mesmo tempo. Você está vindo para a casa do Senhor, mas talvez está perdido. Está sem direção, está sem rumo. E o Senhor quer trazer a você um caminho direcionado para Ele, um caminho que não você vai errar, um caminho que a palavra diz que até os loucos eles acharão, que é o caminho do Senhor. Esse caminho tem uma direção, esse caminho tem uma segurança, esse caminho tem uma companhia, que é o Espírito Santo. Esse caminho você não atravessa ele sozinho, porque se você passar pelas muitas águas, lá o Senhor está contigo. Se você passar pelos rios, as águas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, nenhuma chama vai arder em você. Porque a mão do Senhor está estendida. Porque o Senhor vai adiante de você desembaraçando caminhos. Porque o Senhor vai preparar o melhor para você. Talvez não aconteceu ainda o melhor, mas o melhor Ele tem reservado para a sua vida. Ele tem reservado para o seu caminho. Ele tem reservado para os seus sonhos. E aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor entregarão tudo. Tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Nessa noite eu gostaria que vocês colocassem de pé.